Olá, começando mais um Falando de Saúde. O convidado de hoje, ele é urologista. Nós vamos falar com o Dr. Antônio Marcos dos Anjos Neto. Dr. Antônio Marcos, como vai? Tudo bem? Bem, Cláudia, como vai? Seja bem-vindo ao Falando de Saúde, que honra tê-lo aqui, né? Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos falar sobre um tema que às vezes assusta, né, alguns casais e às vezes isso faz com que o desejo de ser pai e mãe não seja realizado, né, doutor? Sim. Que é a infertilidade, isso? Infertilidade, exatamente. Infertilidade é uma condição única, né, na medicina, pois não envolve normalmente um indivíduo, envolve o casal, né? É um tema amplo, com causas muito diversas, né, e estima-se que 30% de todos os casais com infertilidade, a causa possa ser masculina. De 30% a 35% exclusivamente feminina. Em torno de 40% dos casos pode ser os dois indivíduos, tanto o homem quanto a mulher, como apresentando algum fator que leva à infertilidade. E apesar de todos os recursos da medicina atual, técnicas de exame, de investigação, 5% dos casais ainda são ditos como inférteis, porém sem causa definida. Você não consegue identificar a origem da infertilidade. É um meio que mistério, né, doutor, Sim. isso, né? Isso remete a gente a repensar, né? Porque assim, apesar de todo o conhecimento, todo o arsenal, né, diagnóstico, existem ainda alguns mistérios que a medicina está por descobrir. Não conhecemos, né? Doutor, o homem geralmente, ele meio que foge dos médicos, né? E o doutor, como urologista, sabe disso. O casal, na maioria das vezes, quando ele chega até o doutor, de repente, eles perderam um pouco de tempo também. Isso ocorre, doutor? Ocorre. Muitas vezes o diagnóstico de infertilidade ou a condução do tratamento de infertilidade começa quase que exclusivamente pelo ginecologista, né? Então a mulher acaba recorrendo, estamos tentando, doutor, né, ao ginecologista dela, não estamos conseguindo, e o ginecologista então, após uma investigação feminina, né, acaba solicitando um exame que se chama espermograma, que é um exame que pode avaliar então a capacidade fértil do homem, né? Ou pelo menos avaliar a concentração e motilidade dos espermatozoides. Havendo alteração nesse espermatozoide, né, então naturalmente nós temos aí um indivíduo masculino com um fator de infertilidade. Então aí entra o urologista na investigação e condução da infertilidade. Doutor, hoje qual que é a principal causa da infertilidade masculina? Que sabemos que tem várias, né? Mas qual é a principal hoje, doutor? A infertilidade, como começamos dizendo, né, é um tema amplo de inúmeras causas. Uma das causas mais comuns e mais frequentes no dia a dia do consultório é a varicocele. Então, o que é a varicocele? O testículo tem, como todos os órgãos, uma grande quantidade de veias, né, e artérias. Então, a artéria leva o sangue e a veia recolhe esse sangue, né, que levou nutrientes pelo sangue arterial e volta pelo sangue venoso com as substâncias a serem eliminadas. Pela posição do testículo e pela posição anatômica das suas veias, né, então pode haver uma dilatação ao longo do tempo, né, desse conjunto de veias, chamamos plexo pampiniforme. Então, essa dilatação deixa o fluxo sanguíneo lento, né, e esse fluxo sanguíneo lento, alguns trabalhos científicos mostram isso. Então, a eliminação dessas substâncias ditas nocivas, né, aos tecidos, ela é feita de forma lenta e irregular. Então, esse acúmulo de substâncias nocivas e radicais livres no tecido testicular pode levar à redução da quantidade de espermatozoides ou redução da qualidade de movimentação desses espermatozoides. Então, varicocele nada mais é do que varizes, né, que ocorre então nas veias que drenam o testículo, que são as veias do plexo pampiniforme, e pela dificuldade em drenagem de substâncias nocivas podem levar à diminuição da quantidade e qualidade de espermatozoides. Doutor, e esse paciente que tem varicocele, ele sente alguma dor, ele sente algum sintoma? Ou isto é um problema meio que silencioso aí para o paciente masculino?
Existem vários graus, como a maioria das doenças, né, vários graus de varicocele. Então você tem desde aquela varicocele grau 1, que ela praticamente não é visível e você requer algumas manobras para poder identificá-la. A varicocele grau 2, que já é identificada com uma maior facilidade, e a varicocele grau 3, que se apresenta de forma espontânea, né, é praticamente visível a dilatação, ficam as veias dilatadas, né? Então, os sintomas, eles podem estar relacionados com o grau de dilatação, né? Então, varicoceles de pequeno grau podem dar sintomas, né? Mas não costumam dar sintomas. Agora, varicoceles de grau maior, né, pelo grau de dilatação das veias e acúmulo ali de sangue, tendem a levar a mais sintomas. Então, a varicocele, ela pode trazer alterações de fertilidade, e essas alterações de fertilidade seriam diminuição da quantidade ou diminuição da motilidade. E às vezes as duas alterações juntas. Ela pode causar hipotrofia testicular, ou seja, uma redução do volume testicular, ou ela pode causar dor. Então, como tratar? O tratamento é cirúrgico. E quando tratar? Quando o paciente tem alguma dessas três alterações. Quer alteração de fertilidade, e o objetivo dele é resolver a fertilidade, ou tem dor, ou tem hipotrofia ou atrofia testiculares. Doutor, e tem uma idade, né, que o paciente tem isto, ou de repente ele tem desde lá digamos, da adolescência dele, né, 13, 14, 15 anos, e nunca foi identificado? Isto ocorre, doutor? Ocorre. Então, assim, existem pacientes que já por questões genéticas, né, pais já com facilidade de varizes, né, ou com tendência a varizes, o filho pode adquirir e já pode nascer com essa característica. E a varicocele do adolescente é quase que um capítulo à parte, né, porque assim, ele pode ter a varicocele, mas ainda pode não ter dor ou atrofia, e dependendo da idade desse adolescente, você não consegue ainda avaliar a fertilidade, né? Você não consegue fazer um exame do esperma, ou você faz o exame do esperma, mas o adolescente ainda não atingiu a maturidade de fertilidade. Então, esse exame pode não evidenciar ainda um problema de fertilidade. Então, quando tratar a varicocele do adolescente, né? Quando ele tem dor, naturalmente, ou quando ele apresentar já uma redução desse volume testicular, né? Então, aí você tem que abordar do ponto de vista cirúrgico. Caso contrário, observe. Doutor, e esta cirurgia, ela é uma cirurgia demorada, é feita em consultório, é feita em hospital? E quantos dias que o paciente, né, precisa para recuperar? A cirurgia é feita em hospital. A anestesia mais frequentemente usada é a RAC, né, que é a anestesia que é feita nas costas, né, na coluna, e anestesia a metade inferior do indivíduo, né, do corpo. E é uma cirurgia relativamente rápida, podendo variar de meia hora, mas tem casos que a gente costuma demorar até um pouco mais, né? Vamos imaginar assim, o tempo padrão de meia hora até 1h30, 2 horas no máximo, né? Existem muitas técnicas utilizadas para a correção da varicocele. Então, antigamente eram feitas assim incisões maiores, né? Então, existem técnicas retroperitoneais. Você tem uma incisão mais alta, e você identifica essa veia já longe do testículo, né? Porque essas veias, em última análise, elas vão drenar, quando do lado esquerdo, lá na veia renal, está lá em cima, né? Então, essa até pode ser uma das causas de varicocele, né? Então, a distância do órgão para a sua drenagem. Então, você tem vamos dizer assim, um conduto grande, né, que vai desde a veia renal até a veia testicular. Então, o próprio peso do sangue pode dilatar essas veias. Pode ser uma das causas da varicocele. Então, você pode abordar essa veia mais próxima do rim, então fazendo uma incisão mais alta, né, a técnica retroperitoneal, ou você pode abordar essas veias mais próximas do testículo. Agora, quanto mais próxima do testículo, maior o grau de ramificação. Então, você vai ter um novelo de veias, né? E você não vai ter só veia. Então, entre meio a essas veias, você tem artérias, ramos arteriais,
ductos linfáticos, nervos, o próprio ducto deferente, que tem que ser identificado e preservado, né? Então, quanto mais próximo do testículo, maior é a ramificação. Dessa forma, maior o cuidado, né, para você não danificar ou não lesar outras estruturas que têm que ser preservadas. Então, uma das técnicas atuais que se usa para a correção da varicocele é a técnica microcirúrgica, onde você aborda próximo do testículo, mas você faz uso da magnificação óptica, através do microscópio óptico, né, cirúrgico, ou de uma lente cirúrgica, onde você consegue uma ampliação da imagem e uma identificação mais precisa do que é defeituoso, varicocele, e pode diferenciar do que é normal, tem que ser preservado, né? Então, em média, o tempo é esse, variando de meia hora até no máximo 2 horas. Várias técnicas, né? Uma delas, as mais empregadas hoje, é a técnica microcirúrgica, e o tempo de internação, normalmente de 1 dia. É rápido. Rápido. Você interna no dia da cirurgia, faz o procedimento e tem alta no dia seguinte. E o paciente, ele fica com medo de se tornar impotente depois dessa cirurgia, doutor? Sempre vem essa pergunta, né? Homem sempre levanta né, essa possibilidade na maioria dos procedimentos cirúrgicos, né, que vai ser feito. Sim. Mas o risco de levar a uma impotência sexual por uma cirurgia dessa é praticamente zero, né? E são os nervos da ereção, eles correm por outra via, né, diferente da via testicular. É um mito, né, doutor? Doutor, nós temos também, né, conhecimento que o câncer, né, de testículo, ele acaba, né, causando infertilidade, e é um problema que a gente tem percebido cada vez mais em pessoas mais jovens. Isso ocorre mesmo, doutor? A incidência do câncer de testículo, de fato, ela tem uma maior, né, amostragem no paciente adulto jovem, né? Então, no paciente que varia aí dos 20 até os 35, 40 anos, né? Eu já vi casos mais precoces, né, com paciente com menos idade, e já vi casos também com paciente de maior idade, mas a incidência é no adulto jovem. Coincide com a idade que se almeja a paternidade, né? Então, como suspeitar, né, qualquer diferença no volume testicular, na consistência testicular, né, que o paciente pode se fazer um autoexame, da mesma forma que as mulheres fazem o exame de mama, né? Então, o paciente se toca, se percebe, se nota, né? E notou que tem alterações, ou alguma coisa que está diferente do habitual, ou um lado diferente do outro, procure uma ajuda especializada para que seja feita a investigação. Doutor, existem outros fatores, né, que acabam causando a infertilidade masculina. Existe alguma relação também com hormônio, com outras doenças genéticas? Isto é comum, doutor, também? Isso é comum. Então, a infertilidade tem inúmeras causas, né? Nós falamos da varicocele, que é uma das causas mais frequentes, mais prevalentes, e uma das causas que podem ser reversíveis, né? Então, uma vez que o paciente tem a correção da sua varicocele, nós nunca afirmamos que a cirurgia vai resolver, né? Eu digo sempre assim que, estatisticamente, acredita-se que 70% dos pacientes operados podem melhorar as características de fertilidade, né? Maravilha isso. É um número bom, né? Sim. 70%. Mas 30% dos pacientes não melhorarão. Por quê? Muito provavelmente porque, além da varicocele, ele possa ter uma segunda ou uma terceira causa de infertilidade associada, né? E uma pergunta interessante, como saber se a cirurgia teve um bom resultado ou não, né? Então, depois de operado, depois de realizada a varicocele, nós fazemos controles trimestrais. Então, você teve alta hoje, então, em torno de 3 meses depois, a gente faria um primeiro espermograma, depois um segundo com 6 meses, com 9, com 1 ano, né? Então, até 1 ano depois da cirurgia, 70% dos pacientes revertem ou melhoram, né, a infertilidade, mas 30% não. E por que a cada 3 meses? Né? Porque os trabalhos mostram também que o espermatozoide requer um tempo para ser produzido. Esse tempo, em média, é de 74 dias. Demora, hein, doutor? Demora, né? E aí, depois de pronto, ele demora ainda mais cerca de 12 dias para percorrer os canais internos e chegar nos reservatórios para poderem ser ejaculados, né, ou eliminados.
Então, 74 e 12 são 86, que aproximadamente 3 meses. Né? Então, daí vem o tempo de 3 meses. Né? Bom, então, varicocele. Aí, assim, outras causas de infertilidade, muito amplas, desde tabagismo, né? O cigarro ele tem substâncias muito nocivas, estima-se que são milhares de substâncias nocivas no cigarro, não é só o alcatrão, não é só a nicotina, né? Tem metais pesados, né? Entre ele cádmio, além de outros, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta para o doutor. É verdade que aquele adolescente que ele faz uso de cigarro, aquelas substâncias, elas ficam guardadinhas ali no... Infelizmente, ficam guardadas. Nossa, doutor. E quanto maior o tempo de tabagismo, né? Maior o acúmulo dessas substâncias e maior o risco de doenças, não só de infertilidade, mas de uma dezena de outras doenças, né? Então o cigarro é extremamente nocivo, né, para a questão da infertilidade e de quebra, podemos dizer assim, além de muitas outras doenças que o cigarro causará, também poderá levar à impotência sexual. Que é o maior medo deles. E que está diretamente relacionada com a infertilidade. Então, se o paciente já desenvolveu uma impotência sexual, né, então ele vai ter dificuldade para o ato sexual. E, além disso, danificou a qualidade dos espermatozoides. Então, esse é um paciente que ele tem, pelo menos, aí, 2 mecanismos que dificultarão a sua fertilidade, a sua paternidade. Né? Além do cigarro, drogas, né? Então, muito em uso, né, ultimamente, cada vez mais aí na faixa mais jovem da população, né? Então, a maconha, né, também extremamente deletéria. Numa fase inicial, as pessoas se sentem eufóricas com o uso dessa droga, né? E, assim, parece que numa fase inicial ela até melhora a questão dá uma euforia, melhora o desempenho sexual, né? Como o álcool, né? Mas, assim, o uso frequente, né, e a longo prazo vai mudar isso. Então, seguramente você vai ter uma deterioração da produção hormonal, vai ter também acúmulo de radicais, de metais pesados, de radicais livres, e progressivamente você vai ter uma deterioração, tanto da sua questão erétil, quanto da sua questão sexual, da sua questão fértil, né? Questão da produção e qualidade de espermatozoides. E irreversível, né, doutor? Lembrando sempre isso, né? Isso. E além disso, assim, pelo fato de ser também inalada como fumaça quente, a exemplo do cigarro, além dessas alterações de fertilidade, também predispõe os mesmos índices de outras doenças que o cigarro traz, como tumores e alterações pulmonares e de vias respiratórias. Né? Então, uma droga que, para quem realmente almeja aí a paternidade, tem que ser repensada. Né? Cocaína também é muito relacionada com alterações, né, cromossômicas e de qualidade de espermatozoides. Álcool aumenta muito alterações cromossômicas do feto e aumenta muito o risco de abortamento. A própria obesidade por alterações hormonais, né? Então, o paciente que tem um IMC alto, ou seja, o paciente que é obeso, ele pode ter alterações hormonais, né? Então, entre essas alterações hormonais, ele vai ter uma redução dos níveis de testosterona e vai ter um aumento dos níveis de estradiol, né? Essas alterações hormonais vão implicar numa menor produção de espermatozoides, né? Numa menor libido e numa menor capacidade reprodutiva, em última análise. Existem, só interrompendo, existem alterações cromossômicas, né? Alterações genéticas, então o paciente já, desde a vida intrauterina, já pode nascer com características cromossômicas alteradas, né? Então existem algumas síndromes com alterações cromossômicas que levarão, né, a uma redução da quantidade de espermatozoides. Outra alteração relativamente, não diria comum, mas presente, né, no nosso meio, criptorquidia. O que é criptorquidia? É aquele testículo que não migrou adequadamente para a bolsa, né, testicular ou para o escroto.
Então esse testículo ele ficou preso no interior do abdômen ou em algum ponto que ele deveria percorrer, né? O testículo se forma dentro do abdômen e com o passar da vida intrauterina ele vai migrando para a cavidade testicular, né? Para a cavidade da bolsa testicular, né? Do escroto. Por questões genéticas e hormonais intrauterinas, essa migração pode ser prejudicada. Então esse testículo pode parar no meio do caminho, né? Ou no início, ou no meio, ou quase no final. E essa dificuldade de migração do testículo leva, né, a alterações de fertilidade. Então, acredita-se que 13% dos casos com criptorquidia unilateral podem ter até mesmo ausência de espermatozoides, né? Quando não tem ausência, você tem a presença de espermatozoides, mas o número e qualidade desses espermatozoides podem ser alterados, né? Se a criptorquidia é bilateral, a chance de alterações ela já sobe para 90%. Um índice alto, né, Alto. doutor? E ao que se deve essa alteração? Acredita-se que pelas variações de temperatura. Então, enquanto o testículo intraabdominal estaria numa temperatura de 35, 36 graus, uma temperatura próxima do organismo, né, do tronco, sim, lá na bolsa ele teria uma temperatura mais baixa, em torno de 33 graus. Né? Então, essa variação de temperatura para mais poderia ser deletéria para a produção de espermatozoides. Né? Além da criptorquidia, você tem causas ditas obstrutivas, né? Então existem, por exemplo, é extremamente complexo. Imagine um testículo, não é um órgão tão grande, mas no interior desse testículo existe um emaranhado de pequenos canais. A gente chama de túbulos seminíferos, né? Então são túbulos que têm o diâmetro extremamente pequeno, cerca de 180 micras ou micrômetros. Lembrando que o micrômetro é a milésima parte de um milímetro. Imagina. Né? Então, é assim, infinitamente mais fino que um fio de cabelo. Então, existem mais ou menos cerca de 600 grupos de túbulos seminíferos em cada testículo. Cada túbulo seminífero tem um tamanho que varia aí de até 60 centímetros. Então, multiplicando isso, né, um pelo outro, nós teremos aí assim, um emaranhado de cerca de 360 metros de túbulos seminíferos em cada testículo. Né? É bem complexo, multiplicar né, os doutor? dois, 720 quilômetros de túbulos, né, que vão produzir e amadurecer os espermatozoides. Agora, esses túbulos seminíferos, agora imagina, quantidade muito grande, calibre muito pequeno. Então, qualquer alteração em termos de trauma, infecção, radioterapia, né, pode danificar esses túbulos seminíferos. Atritos, né? Temperatura elevada. Temperatura, vai danificar. E aí vai ter uma dificuldade na passagem desses espermatozoides. Existem causas que já vêm de fábrica, vamos dizer assim. O paciente já nasce com uma alteração na junção desses canais. Né? Então tem todo esse emaranhado, mas esse emaranhado ele vai sair do testículo por outros canais igualmente finos, vão se unir ao epidídimo. Do epidídimo segue pelo ducto deferente até na região das vesículas seminais, próstata, para serem ejaculados. Né? Estamos falando de canais extremamente finos. Sim, com certeza. Então, se você tiver uma disjunção, né, ou alguma alteração que deixou esses canais não ligados, né, então separados, você pode ter a produção de espermatozoides no testículo, mas você não vai ter a eliminação desses espermatozoides. Existem causas também genéticas de ausência dos ductos deferentes, né? Então, normalmente relacionado a uma outra doença mais séria, que é a fibrose cística, né? Que pode causar até alterações pulmonares, né? E, na verdade, é uma doença pulmonar, mas né, uma doença sistêmica com alterações pulmonares e alterações genitais, né? Então, as causas são inúmeras, né, várias. doutor? Tem que ser investigado individualmente, né? E lembrando, cerca de 30% a causa é só masculina, sim, em 30% a 35% a causa é só feminina, em 40% das vezes é o casal, cada um com a sua alteração, e em 5% das vezes a gente não acha a origem disso.
Doutor, o que eu observo assim, que eu acredito que até mesmo uma evolução aí, né, da tecnologia, hoje, né, graças a muitas informações, o casal, ele assume, né, que o casal tem o problema, né, coisa que há muitos anos atrás era mais, tipo, somente a culpa da mulher. E muitos casais, eles acabavam nem tendo filho porque o marido achava que ele não tinha problema, né? E que o problema era somente a mulher. Então hoje a gente observa, né, um número muito maior de casais com seus filhos, né? A mulher procura o ginecologista, o homem procura o urologista e acaba, né, encontrando esse sonho que é de ser pai e mãe, né, doutor? Felizmente, né? E assim, graças à própria evolução da comunicação, né? E programas como o seu, né? Podem esclarecer realmente e tirar dúvidas e abrir novas fronteiras, né? Não só para a infertilidade, mas para quantas outras doenças, né? E felizmente, assim, hoje o homem cada vez mais está descendo do seu pedestal de super-homem, né? Nós não somos super-homens, né? Nós somos passíveis de doenças e de adoecimentos, né? Então, temos que buscar realmente ajuda. E, graças a esses esclarecimentos, realmente tem tornado-se viável, né? O diagnóstico e tratamento de quantos casais, né? E aí, realmente, levando à realização de sonhos, né? Agora, o sonho seria a fertilidade, né? Paternidade e maternidade. Doutor, os casais que o doutor recebe no seu consultório, há um índice alto, né, da realização desse sonho, da concretização desse sonho de ser pai e mãe? Eu acho que está dentro da estatística que a gente, né, já disse. Em termos assim, quando falamos de varicocele, né, eu acho que está em torno do que a literatura mundial diz mesmo, em torno de 70% das vezes, né. Claro que tem casos que, infelizmente, ainda não tem solução, né. Talvez a medicina esteja para descobrir esses 5%, né, de causas ainda sem diagnóstico preciso, né. Talvez tenham coisas, né, tenham diagnóstico, tenham alterações que o futuro possa nos ensinar, né? Mas é extremamente gratificante, né? O tratamento do casal infértil, porque quando a gente de fato consegue, né, identificar a causa de um problema e solucionar esse problema, realmente o casal fica bem agradecido, né? Bem bacana, bem gratificante. Eu imagino, né, doutor? Porque daí começa a existir aquela fase, antes deles conhecerem o doutor, e existe aquela fase, né, de fazer o tratamento, né, da conquista do filho. Então, eu acredito que seja um casal com até mais qualidade de vida, né, doutor? Porque eles realizaram um sonho, né? Essa união, ela se solidifica, porque tem um filho, fruto daquele amor. Enfim, eu acho, né, eu admiro muito a especialidade que o doutor atua, porque é uma especialidade ampla, né, que consegue ajudar inúmeras pessoas aí todos os dias, né? Já existem trabalhos, né, de instituições reconhecidas, né, no país, e de colegas reconhecidos no país, mostrando até assim a influência da poluição na fertilidade, né? Que delicado isso. Nas grandes cidades, Sim, obviamente, sim, né? Então, sim. um acúmulo aí de radicais livres, de fumaças, enfim, um ambiente poluído, né? Isso parece também interferir. Por diversos mecanismos bioquímicos, parece interferir também na questão da fertilidade, né? E interessante, falando também sobre a questão do tratamento, né, e da realização desse sonho de paternidade e maternidade. Nós falamos então agora há pouco de muitas causas. Então, nessas causas onde você tem a ausência da eliminação do espermatozoide, seja por uma má junção entre o ducto deferente e epidídimo ao testículo, seja por ausência desses canais, seja por obstruções que esses canais vieram a sofrer por trauma, por infecções, por radioterapia, por quimioterapia, enfim, né? O que se faz? O paciente tem testículo, o paciente tem a produção de espermatozoide no testículo, mas ele não consegue ter a eliminação porque não tem o canal para eliminar, né? Ou tem o canal obstruído que não elimina, né? Então, aí a gente recorre às técnicas laboratoriais, né? A atuação do urologista, nesse caso, está em extrair o espermatozoide do testículo. Isso pode ser feito por via microcirúrgica, né?
Então, tem situações que a gente consegue fazer a aspiração, né, direto do epidídimo, com técnica apropriada, material apropriado, e aí essa aspiração do epidídimo, do reservatório, traz o espermatozoide, que num ambiente adequado, num laboratório de fertilização, esse espermatozoide ele é incubado, ele é selecionado e ele pode ser colocado diretamente dentro do ovário, né? É a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E aí você consegue, em laboratório, gerar a produção, né, de um bebê. Você vai ter a fecundação desse óvulo, depois esse óvulo, então agora ovo ou zigoto, é implantado no útero da mãe e segue-se aí uma gravidez, né? Obviamente que tem as porcentagens de sucesso, aí tem todo um estudo pela frente, né? Mas, em suma, é isso. Uma situação relativamente comum também no consultório é aquele paciente que fez vasectomia em algum momento da sua vida, né? E por questões que não vamos discutir, hoje o casal atual hoje quer ter filhos, né? E aí, assim, a atuação do urologista nesses casos pode vir também pela reversão da vasectomia. Quantos anos pode fazer isso, doutor? Pois é, as coisas mudaram, né? Antigamente existia um teto, um limite, né, para reversão de vasectomia. Hoje a gente sabe, assim, que você pode reverter a qualquer tempo, né? Então você pode fazer a reversão no paciente de qualquer idade e com qualquer tempo pós-vasectomia. Claro, né, se o paciente tiver outras doenças, né, que também levam à infertilidade, o resultado vai ser pequeno, né? Agora, é um paciente rígido, né, então tem boa saúde, não tem outros fatores, não tem vícios, não tem medicações que são deletérias para a fertilidade. Essa reversão de vasectomia, ela pode ser feita em qualquer tempo, né? Então, o paciente com 5, 10, 15, 20 anos de vasectomia, né? Obviamente, assim, quanto mais cedo se fizer a reversão, melhor o resultado. Quanto mais tarde, pior o resultado. Então, a reversão, ela visa tornar o canal pérvio. Então, vamos dizer assim, religar o canal e deixá-lo pérvio é possível em mais de 95% das vezes, né? Isso é feito, obviamente, com microcirurgia. Então, microscópio cirúrgico, né? O fio que a gente usa para fazer essa nova religação dos canais, ele é muito fino, é um fio que se usa se usa também em cirurgia ocular, oftalmológica, né? E ele, assim, a gente só consegue trabalhar com esse fio em microscópio cirúrgico. Imagino, doutor. Tão fino que você precisa focar muito sem microscópio e isso quase que te faz não enxergá-lo, né? Então, com o microscópio isso fica extremamente viável, uma cirurgia extremamente prazerosa de fazer, né? E com resultados muito bons. Enquanto a vasectomia, né, que é a cirurgia para interrupção da fertilidade, ela leva cerca de meia hora, às vezes mais, às vezes menos, cerca de meia hora. A reversão da vasectomia, ela pode durar de 1 a 2 horas cada lado. Cada lado. Pela técnica microcirúrgica, né? Então, eu já tive o prazer de reverter vasectomia em paciente com idade já avançada, né? Então, acima de 60 anos, com um tempo de vasectomia acima de 15 anos, mas um paciente do ponto de vista de saúde íntegra, muito boa saúde, e que 6 meses depois da reversão conseguiu a paternidade. Que maravilha! Então, isso realmente confirma, né, o que a medicina atual diz. Então, essa reversão ela pode ser feita em qualquer momento, né? Mas, quanto mais precoce, ela vai ter melhor resultado. Nós recebemos inúmeras perguntas, né, dos nossos seguidores, doutor. Se a vasectomia, ela causa impotência sexual nos homens, porque vários homens, né, acabam fugindo de fazer essa cirurgia achando que vão se tornar impotentes. Isso pode acontecer, doutor? Não, na vasectomia é praticamente um mito, né, a questão da impotência sexual, desde que respeitadas técnicas, né, padronizadas para a cirurgia. Então,
É uma cirurgia relativamente simples, que pode ser feita até com anestesia local, né? Em ambiente ambulatorial, ou seja, o paciente faz o procedimento e depois de algumas horas pode ir para casa, né? E o que se faz nessa cirurgia, o objetivo maior dessa cirurgia é a interrupção do ducto deferente. Então esse ducto ele é identificado, né? Ele é isolado das outras estruturas, então você isola o deferente, preservando linfáticos, artérias, veias, né? E aí esse ducto então ele é amarrado, né? Então a gente fala ligado, né? Faz uma ligadura e seccionado, né? E aí existem várias modificações técnicas que cada médico às vezes tem a sua técnica em particular, existem muitas, né? Mas desde que respeitada a premissa inicial, que é a interrupção apenas do deferente e preservação das outras estruturas, né? O risco de levar a algum problema futuro de problemas tanto na questão hormonal, né? E em última análise sexual, ela é praticamente zero, né? É um mito. Um mito. E o que eu falo sempre aqui nas nossas entrevistas, né, doutor? A importância do paciente procurar um profissional qualificado. Isso também é fundamental. Né? Vamos dizer assim, é uma cirurgia relativamente simples, né? Mas feita em mãos realmente experientes e qualificadas e treinadas, ela de fato fica simples, né? Qualquer cirurgia pode se tornar complicada quando não se é habilitado para realizá-la, né? E hoje, assim, as sociedades médicas, de uma maneira geral, e a brasileira de urologia, né? Sociedades médicas nacionais, diz assim que você pode fazer uma cirurgia se você pode corrigir as complicações dessa cirurgia, né? Então, o urologista ele está habilitado a interromper a fertilidade, mas se ele precisar corrigir essa cirurgia e fazer uma reversão dessa cirurgia, ele também está habilitado a fazer a reversão então dessa vasectomia, né? Que bom isso. Doutor Antônio Marcos dos Anjos Neto, que honra tê-lo aqui, né? Eu acredito que a sua entrevista vai ajudar inúmeros casais aí na concretização, né, de serem pais e mães. Muito obrigada. Foi um prazer, Cláudia, né? Realmente me sinto lisonjeado, né, de poder participar e de trazer esses esclarecimentos e quem sabe, de fato, né, poder mudar aí fronteiras de muitos casais. Muito obrigado. Obrigada, doutora, a honra é nossa. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde, quantas informações o doutor Antônio Marcos nos passou. Conhece alguém, conhece algum casal, né, que está com esse problema aí de infertilidade? Agenda uma consulta e com certeza o sonho de ser pai e mãe poderá ser realizado. Obrigada pela companhia e até o próximo.